Esse é o Ancapso e nós vamos falar da tragédia no Texas, né? Muito triste realmente a tragédia, um alagamento surpresa, né? Como algumas pessoas chamam aqui no Brasil de tromba d'água, né? O rio que começa a subir muito rápido, assim, uma coisa, é um alagamento, mas um alagamento instantâneo, né? E infelizmente acabou pegando uma colônia de férias, né? Estamos na época de férias escolares lá nos Estados Unidos também, e daí uma colônia de férias para meninas ali na região acabou sendo atingida, várias meninas estão desaparecidas, já tem algumas cujo corpo já foi encontrado, então realmente uma tragédia enorme lá no Texas. Vamos falar sobre o que aconteceu e vamos falar também sobre alguns aspectos políticos disso daí. É lógico, eu concordo, é um absurdo falar de política num momento de tragédia desse, mas tem pessoas querendo dizer que isso daí foi culpa do Trump porque ele diminuiu o pessoal que estava nos sistemas de emergência americanos e que também seria culpa das mudanças climáticas porque está usando petróleo e então continua causando mudanças climáticas, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Essa notícia foi sugerida por O Boguinha da Morzinha é Lindo, Nós Travamos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, uma tragédia enorme lá no Texas. Dá para ver aqui a velocidade com que o rio enche aqui. Isso aqui mostra um time-lapse do rio enchendo, tá um pouco acelerado, mas não é muita coisa não. Repara como é que de repente o rio começa a subir e alaga a região toda aqui, realmente uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, né? Uma região que normalmente é tranquila, o pessoal tirou os carros de lá porque continuava subindo a água. No início do vídeo o pessoal estava pensando se dava para passar ou não dava para passar, porque a água já estava passando por cima da estrada aqui, o pessoal avaliando se dava para passar ou não dava para passar, mas à medida que começou a ficar claro que não tem condição mesmo de passar aqui, esse tipo de coisa é muito crítico. Quem mora no interior sabe como é que é isso. Eventualmente você tem uma tromba d'água, uma chuva muito forte na cabeceira do rio, e de repente o rio está normal, de repente o rio sobe muito rápido. É preciso tomar muito cuidado com isso realmente, né? Depois deixou um alagamento enorme que atingiu muita coisa ali na região, ali no Texas. Dá para ver aqui um monte de árvores alagadas aqui, né? Um monte de coisa alagada. A destruição que se deixou aqui, as árvores quebradas com a força do rio, né? Muitas árvores arrancadas com a força do rio, as casas destruídas também. Isso tudo aqui estava alagado, tá? Isso aqui já é depois, quando a água cedeu. Mas assim, a água veio com tanta força que é uma tragédia realmente o dano que causa, né? E pega todo mundo de surpresa, né? Aqui tem um outro vídeo também mostrando a velocidade da água aqui, ó. A velocidade da água vindo por esse ribeirão. Ou seja, o rio estava praticamente seco, passava pouca coisa ali, pouca água, e de repente, em poucos segundos, isso daqui não está acelerado não, tá? Esse daqui, agora eles deram uma acelerada. Agora eles aceleraram, mas mostra realmente como é que rapidamente o rio tomou conta de tudo ali, ó. A pessoa estava filmando, até saiu de lá, porque rapidamente ia ficar preso ali no local, né? Muito rápida a coisa, o rio alagando, tomando conta de tudo por ali, levando árvore, tirando árvore. Imagina as casas no caminho, né? Quem quiser se localizar geograficamente, esse rio fica bem no centro do Texas. É um rio grande, tá? Ele passa aqui perto de Austin, passa perto de San Antônio, entre Austin e San Antônio aqui, e deságua no Golfo do México, né? Mas o problema maior foi aqui em Kerr. Aqui foi o local onde teve as principais enchentes aqui no condado de Kerr, e onde ficava muito triste, é um retiro, né, um campo de férias, né, um campo Camp Mystic é o nome do campo, para garotas cristãs. Então foram 23 vítimas, as meninas estavam passando as férias lá. Tem aqui também outras pessoas, inclusive empregados que trabalhavam lá, né? Ou seja, realmente muito triste essa tragédia por lá, né? Enfim, estão procurando muitas pessoas ainda. Parece que algumas foram encontradas. Essa moça aqui foi encontrada numa árvore, era desse acampamento. Esse garoto também conseguiu sobreviver, ele estava ali também, conseguiu sobreviver.
E, infelizmente, tem casos já de corpos de meninas que já foram encontradas. Já essa menina aqui foi uma das meninas que, infelizmente, não conseguiu sobreviver e foi encontrado o corpo dela. Já tem o diretor do campo lá de férias, na colônia de férias, também, infelizmente, faleceu tentando salvar as meninas, mas foi um dos que morreu nessa tragédia, né? Enfim, um sufoco muito grande, uma força da natureza enorme, a gente sabe como é que é isso, esses alagamentos realmente são catastróficos nesse tipo de situação. Bom, tem mais algumas informações aqui, pelo menos 27 crianças ainda estão desaparecidas, ainda estão sendo buscadas. Dá para ver aqui algumas imagens do acampamento totalmente destruído, o acampamento foi totalmente devastado pelas águas, né? Então, realmente uma situação muito dolorosa, né? Já tem 59 mortos confirmados nesse momento, inclusive 14 crianças, e ainda tem 27 meninas desaparecidas que eles estão buscando ainda, não conseguem saber onde é que elas estão, né? Muito triste realmente a situação, meus sentimentos aí aos familiares, aos amigos, às pessoas ali da região. E, bom, enfim, é isso daí, uma tragédia enorme. Eu espero que eles consigam força para superar isso daí e vão, certamente, espero que as crianças estejam vivas, sejam encontradas vivas ainda. Enfim, mas é lógico, esse canal é um canal de política, a gente não pode deixar de falar de algumas barbaridades que estão sendo ditas, né? Por exemplo, já tem um monte de gente na esquerda aproveitando para dizer que isso é culpa do Trump, porque o Trump cortou o dinheiro das agências de emergência e com isso aconteceu, não foi avisado e coisa e tal. E infelizmente não, de fato houve um aviso 12 horas antes de acontecer o flash flood, né, a tromba d'água, teve um aviso exatamente para aquela região do Texas dizendo que havia indicação Doppler de que haviam nuvens de chuva muito fortes e que haveria a possibilidade de chuva muito forte ali. Aqui, ó, perigo, flash flooding que pode ameaçar a vida, né? E, bom, infelizmente, por algum motivo, o pessoal não levou, ou pelo menos achou que o alerta não fosse tão sério assim, acabaram não tirando as crianças de lá, não evacuando, né? Aqui a região justamente de San Antonio, no Texas, que é ali por onde passa o rio Guadalupe. É isso daí, né? Ou seja, o aviso foi dado, né? Agora, existe um problema com esses avisos também, que é o seguinte, muitas vezes esses avisos são emitidos e a chuva não vem. E aí, quando isso acontece e a chuva não vem, as pessoas passam a ignorar os avisos, né? E aí, quando a chuva vem, você tem o aviso, mas meio que... Como é que você vai saber? Se você for interromper toda vez que você tiver um aviso, né? Não tem muito o que fazer, né? Outra crítica que o pessoal está fazendo é justamente com relação a mudanças climáticas. E, infelizmente, esse tipo de coisa é relativamente comum, isso já aconteceu outras vezes, particularmente lá no rio Guadalupe, isso já aconteceu em 1987, teve um outro flash flood lá no mesmo rio, que matou, infelizmente, 10 crianças ali, e uma outra colônia de férias ali na região. Enfim, é realmente muito triste isso, é uma tragédia enorme, mas dizer que isso aí tem culpa do Trump ou não tem culpa do Trump, ou isso aí é política mesmo, não cabe ficar vendo isso daqui, né? Eu acho que o Estado adora se dizer culpado dessas coisas, porque aí ele justifica ele gastar dinheiro para dizer que vai resolver esse tipo de coisa, e infelizmente não tem como resolver esse tipo de coisa, né? A natureza tem essas coisas também. Aqui no Rio de Janeiro, em 2011, teve uma tragédia enorme lá em Teresópolis com o rio Paquequer, que também teve um flash flood desse tamanho, que saiu devastando as cidades todas ali, matou muita gente também aqui no Rio. E, historicamente, se você for ver, esse rio já teve vários casos, tem lendas indígenas da região que falavam do alagamento do rio e coisa e tal. Infelizmente, é mais comum do que parece, né? Não é uma coisa tão comum que a gente esteja acostumado a ver isso acontecer todo ano, mas é relativamente comum, historicamente, esse tipo de situação, né? Que o pessoal coloca aqui sobre quando foi o outro caso que aconteceu lá atrás, ou seja, não tem nada a ver com mudança climática, não tem nada a ver com mudança de governo, não tem nada a ver com nada. Infelizmente foi uma tragédia enorme isso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.